Está com você ao vivo nesta sexta-feira, hoje 15 de fevereiro. Como é que ficam os filhos depois da separação dos pais? Como evitar que esse momento seja um trauma para as crianças? A Vasti Lauas hoje está conversando com a psicanalista Claudiane Tavares. Bom dia para vocês duas. É um momento muito delicado, né, Vasti? Às vezes pai põe filho contra a mãe, vice-versa. É um momento que precisa de muita atenção e muito amor, né? É verdade, Mônica. O que a gente vê muitas vezes é que os adultos brigam, os adultos fazem a bagunça e as crianças pagam o pato, né? Os filhos acabam sofrendo as consequências dessa confusão, desse divórcio mal resolvido. A Claudiane está aqui, ela mais do que ninguém, psicanalista, lida muito com esses assuntos e vê isso sempre, né? A gente faz uma bagunça danada e a criança que não devia ser envolvida muitas vezes é, né? Bom dia. Bom dia. Com certeza, eu costumo dizer que quando os pais eles estão num amor infantil, quando eles também estão regredidos, carentes, né, eles vão ter mais dificuldades, eles apresentarão muito mais dificuldades para lidar com a separação. E é engraçado, eu observo que, atendo muitas pessoas nesse processo, quando os casais se separam, eles não conseguem enxergar o luto dos filhos. Ninguém cuida do luto da criança, né? Das dores, porque eles não conseguem olhar, enxergar. Eles ainda continuam se enxergando, né? Através dos filhos, do lugar dos filhos, eles não conseguem olhar para o pai ou para a mãe. Recentemente eu atendi uma adolescente, eu achei muito interessante, o casal estava num conflito. Eles estavam no processo de separação e aí eu pedi para que ela se posicionasse a partir do lugar dela de filha e olhasse para o pai. E pedi para ela repetir algumas frases e ela me olhou e disse: não posso falar isso, porque se eu falo isso a minha mãe vai ficar muito magoada comigo. Eu estou traindo a minha mãe falando isso para o meu pai. E aí quando eu pedi para que ela olhasse para o pai do lugar da mãe e falasse algumas frases, ela disse para mim assim: desse lugar aqui eu olho ele como um monstro, né? E aí eu afastei ela um pouco e disse: agora aqui é o seu lugar de filha, como é olhar para os dois? Não mais com o olhar do papai ou da mamãe, e aí tudo muda. E é impressionante, uma das características do divórcio é que ninguém consegue cuidar do luto dos filhos, do que os filhos perdem, dessa perda, né? Como é difícil cuidar dessa instância psíquica dos filhos, né? Como é que a gente ameniza, então, essas consequências? Como é que a gente olha para esse luto, então? A primeira coisa que eu sugiro para os pais, no processo de separação, os pais, a mãe, ou mesmo o pai, eles têm mania de perguntar para os filhos o que os filhos acham do divórcio. Como é que as crianças veem o divórcio, se elas concordam com o divórcio. E esse é um peso muito grande para os filhos, porque os filhos não querem esse divórcio. Eles sempre vão desejar, né, os pais juntos. Então, é importante que no processo de separação, os pais sejam adultos e eles passem para a criança, dando a segurança de quem está se separando é o casal. Quem separa o casal? Eu costumo dizer, né, que os filhos, eles são metade o pai e a mãe. Recentemente eu atendi uma mãe no processo de separação, ela chegou no consultório, ela falou: eu não deixo mais a minha filha ter contato com o pai. E eu quero que você me ajude, me dê um laudo dizendo que ele é uma pessoa ruim. E foi muito interessante que eu peguei e brinquei com ela, eu falei: eu vou começar a serrar sua filha, vou separar sua filha. Ela falou: por que você está fazendo isso? Peguei um objeto lá. O que você está me pedindo? Os filhos, eles são exatamente 50% pai e 50% mãe. E quando eu excluo um desses dois, a criança vai ter consequência, principalmente na escola, né? Então, existem regressões que acontecem, regressões que são sérias. Então, quando o casal decide por uma separação, é importante que ele seja adulto e que ele se comporte como adulto durante todo o processo, né? Então, garantindo saúde emocional para os filhos, convivência. Eu costumo dizer que o que é regra em um lar precisa ser regra no outro, porque criança manipula desde a hora que nasce.
não é? A criança, ela manipula os pais desde o momento em que ela nasce. Quando ela quer esse seio bom, quando ela está com fome, quando ela manipula os pais. A separação não vai ser diferente. A separação não vai ser diferente. Então, determinadas regras de um lar têm que ser as mesmas no outro. Dar um tempo para a criança assimilar tudo isso, tomar muito cuidado com esses jogos emocionais. Né? Eu costumo dizer que cuidar dessa saúde emocional nesse processo de separação precisa ser um cuidado redobrado. Porque uma criança carente, ele vai se tornar um adulto confuso. E ele vai reproduzir essa história no mundo adulto. Né? Você trouxe pra gente esses bonequinhos aqui, que são uma ferramenta, né, que você usa, porque às vezes a gente precisa enxergar essa história do lado de fora. A gente está tão envolvido, né, com as partes, com as nossas próprias questões, que a gente não consegue enxergar assim do lado de fora. E aqui a gente consegue transferir. Sim, e eu gosto muito de ver o que eu chamo de metaposições, né? Então aqui eu tenho a posição do pai, tenho a posição da mãe. Eu não tenho necessariamente que ter o casal no processo de separação. Eu preciso ter um pai que vá fazer a função do pai, uma mãe que vá fazer a função de uma mãe. E aqui eu tenho uma filha. Muitas vezes essa criança deixa de olhar para o futuro dela porque ela quer salvar o papai e a mamãe. Ela está aqui. Olhando para eles. Olhando para eles. Quando essa criança está aqui olhando para eles, eu tenho várias possibilidades. Inclusive, dessa criança, no futuro, repetir a mesma história vivenciada aqui. Essa é uma das questões que a gente percebe. Muitas vezes, quando eu atendo e encontro essas situações, quando eu vejo um pai que vai embora, ou uma mãe que vai embora, essa criança, ela sente que esse abandono é dela. Ela fica aqui no meio, tentando salvar, resgatar a relação desses pais. E uma criança no meio do casal, eu sempre falo que é algo muito pesado. O que faz essa criança aqui? Ela pode estar tentando salvar, ela pode estar carregando todo o peso desse sistema. Perdendo a referência que ela precisava ter. Perdendo a referência. Quando a mãe vai embora, que a filha fica, ela passa a ficar no lugar de quem? Da mãe. E ela vai se comportar como emocionalmente a esposa do pai. Quais as consequências disso lá na frente? A dificuldade que ela vai ter de amar um outro homem diferente do pai. A possibilidade de ela ficar casada emocionalmente, né? E olha o enrosco que vira. Porque quando chega a segunda esposa do pai e ela olha para cá, o que ela vê? Tem lugar para ela entrar? Tem lugar para ela entrar? Não tem lugar. E se ela abre a concorrência, como você disse, adorei a fala, não é? Ela vai se comportar como quem? Quem ela passa a ser? Atraída. Ela passa a se comportar como a filha. Ela é filha desses dois. E aí ela vai desenvolver atitudes bem infantilizadas. É uma das possibilidades. Ou, né, se comportar como uma mulher traída. É uma outra possibilidade. Então, essa responsabilidade é dos pais. É os pais que são grandes. Eles se encontraram. Ah, eu não quero mais essa mulher. Né? Eu não quero mais. Mas um dia ela te deu o melhor presente do mundo. Seu filho. Porque filho, gente, é para sempre nessa existência. Assim como pai e mãe. Então, essa dinâmica familiar, ela precisa ser cuidada para que todos encontrem um bom lugar. E quando os pais resolvem isso internamente, porque se eu tenho um pai que não aceita a separação, provavelmente ele está olhando para qual modelo? O modelo dos próprios pais. Vamos fazer assim, então? Para a gente encerrar aqui hoje, vamos colocar cada um no seu lugar, então, tá certinho aqui? Casados ou divorciados, que seja assim, né? Cada um cumprindo. Casados ou divorciados. Cada um no seu papel. O pai é pai, mãe é mãe. Filha é filha. A criança precisa vir para o mundo e para o mundo dela, para um mundo que seja justo para ela. Isso é o futuro dos filhos. Eles olhando lá na frente, tentando fazer algo que seja diferente do que os pais ofertaram, né? Mas, ao mesmo tempo, por amor a esses pais.
Família, Mônica, família, as nossas divergências, os nossos conflitos, a importância da gente olhar para o papel de cada um e respeitar, né, o papel de cada um. Exatamente, verdade. Obrigada, viu, Vasti? Obrigada, Claudiane, a Maria Cristina prestando bastante atenção em tudo que ela trouxe para a gente aqui hoje. Obrigada a vocês duas, tá?